Mas eu não queria. Samuel, mas rapidinho, eu ia dissertar sobre Samuel e sobre a vida um pouco de Davi, mas aqui todo mundo conhece bem. Mas talvez as crianças, a gente está estudando 1 Samuel. O livro de Samuel, o primeiro, o 1 e o 2, primeiro e segundo Samuel, já tiveram outros nomes. Eu não sabia disso. Aí agora nas traduções novas que está tendo como 1 Samuel. É um livro bem importante, porque Samuel foi o profeta que acompanhou uma transição de juízes para a monarquia, para reinar. Ele acompanhou essa transição. Foi ele que ungiu o primeiro rei, que foi o rei Saul. Então, o livro de Samuel é importante por isso. Fala da vida de Saul e Davi, os primeiros reis. Saul foi um rei ungido por Samuel, Davi também, mas eles tiveram uma diferença muito grande, né? Saul ele tinha como prioridade dele buscar o homem. Ele sentia a segurança dele no homem. Ele buscava o profeta. Para ele era Samuel que tinha que fazer as coisas. E Davi buscava também o profeta, mas para realizar a lei, porque ele buscava antes a Deus. E Saul, engraçado que eu li bastante, muitas vezes Samuel, sabia? 1 Samuel, eu li todo o livro de 1 Samuel. Você não vê intimidade de Saul com Deus. É esquisito. Saul, ele não tinha intimidade com Deus. Essa é uma diferença do caráter. Esses homens estão aqui exatamente para nos ensinar a mudar o nosso caráter, para nós sermos diferentes. Então, Saul, ele teve um final muito diferente de Davi. Davi também pecou, Davi errou, mas a diferença deles é muito grande. Vocês vão ver aí, durante o que a gente vai conversar, todo mundo já conhece. Saul, inclusive, Saul foi esquartejado, ele praticamente se suicidou, os filhos mataram os filhos dele, teve um fim muito triste, Saul. E não porque não tivesse boas, ele era um cara ele tinha suas qualidades, mas ele não buscava a Deus, ele não buscava intimidade com Deus, a esperança dele sempre era no homem, e a gente vai ver isso. E Davi buscava a Deus, queria intimidade com Deus. Então a diferença deles e o final, a consequência disso, a gente vai ver aqui no livro. Então a gente vai falar, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia aí, gente. Então vamos lá. Falando isso, basicamente, qual é a nossa personalidade? Nós somos mais parecidos com Saul ou com Davi? O que vocês acham? É o que nós queremos, é o que nós deveríamos, seria o perfeito. Mas vamos ver se é assim, porque eu lendo isso aqui, eu vi que eu não sou parecido mais com Davi do que com Saul. Eu sou mais parecido com Saul, mas eu quero mudar em nome de Jesus. Cada um de nós que está ouvindo isso aqui, as crianças, todos nós, tá? Que ainda não estão assim, eu espero que a gente mude o nosso caráter. Bom, 1 Samuel 13, 5 até o 13, viu, Tereza? 1 Samuel 13, de 5 até o 13. Vou fazer igual a pastora Nilza. Quem achou pode ver. Mas vamos lá. Apesar de ali, ó, acho que ali tá bom, né? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Ah, misericórdia. Mãe, dá pra aumentar no fim. Vamos lá. Um F+, a gente não fala. Não, mãe, na tela, mãe. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia na praia. Era muita gente. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, em buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar na terra de Gade e de Gileade. Saul vai até... Você leu até o 7. Espera aí. Vai até o 13.
Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o profeta, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Mas até aí. Bom, o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte: juntou os filisteus, todo esse povo aí, e se juntou e acampou para guerrear contra o exército de Saul. Saul se desesperou, porque chegou o problema, tá certo? O problema chegou, o profeta não veio, a esperança dele era no profeta. Ele em nenhum momento ele falou assim: vamos orar ao Senhor, vamos pedir para Deus agir, vamos perguntar para Deus. Não existia isso aí. O negócio dele era o homem. Ele se preocupou com o homem. O profeta não chegou, era o profeta que dava a solução para ele. Gente, não vou usar o microfone. Que isso aqui vai atrapalhar. Fica parecendo que está caindo alguma coisa. Então aqui já começa. Apareceu o problema. Como é o nosso caráter na frente do problema? Como que a gente age quando tem o problema? A gente pega e espera no homem. A gente faz isso também. A primeira coisa, o profeta não chegou, deu um desespero. Ele pensou o seguinte: bom, está aqui, o exército está lá, meus soldados estão com medo. Gente, eles se escondiam em cisterna, em buraco, os homens. Então você imagina a aflição. Às vezes a gente não está assim também, querendo se esconder num buraco, na cisterna, em qualquer lugar, porque a gente não aguenta a pressão da vida. E a gente, como cristão, acontece isso com a gente. Acho que é bem comum isso, sabe? E ele falou assim: vou agir, não posso esperar mais. O profeta atrasou, é o profeta que ia resolver. Em nenhum momento esse homem se preocupou com Deus. Em nenhum momento esse homem buscou a Deus. Em nenhum momento ele pensou que Deus que poderia salvá-lo, Deus que era a solução. Não era o profeta que era a solução. Ele acreditava no homem. Saul foi um homem que, se você ler toda a história dele, ele acreditou sempre na força do braço, no do exército dele. Então ele sempre acreditou nisso. Bom, aí ele foi lá, ofereceu o holocausto, mas não buscou a Deus. Ele não tinha essa visão. Ele não achava que era importante. Ele não pensou nem se Deus, aliás, teve alguma intimidade, aceitou aquele holocausto. Ele fez um negócio mecânico, sabe? Ele cumpriu um protocolo. Ele cumpriu um protocolo. Holocausto, protocolo. Tem que fazer, eu vou fazer aqui. Ele não se preocupava. Gente, a gente não é assim também? A gente às vezes está com um problema, vem na igreja e fala: bom, aqui eu resolvi minha vida. Eu já vim na igreja, pedi uma oração para a pastora Nilza, a pastora Damaso, a Belinha orou para mim, acabou, está resolvido, vou embora. Gente, isso eu estou falando, não estou falando para vocês, mas eu estou falando que isso aí é o que acontece com a igreja, o que aconteceu comigo, com as pessoas com mais criança na fé, às vezes já tem até posto, é pastor, é presbítero, mas ele na caminhada com o Senhor, ele não tem intimidade, não tem história com o Senhor, sabe? Então as pessoas que vêm com a gente, eles acham isso. Ora, entendeu? Orou, resolveu. Eu cumpri o protocolo, uma coisa automática. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Mas vamos lá. Agora, vamos lá agora em 1 Samuel 15:02. 02, 03, gente, vamos ler vocês aí, que aí vocês 15:02. Eu começo aqui, depois, vamos lá, 15:02, 03, 04. Alguém lê do 07 até o 09. Então eu vou ler aqui do 02 até o 04. 15:02. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem a Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos lá. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá.
Saul foi à cidade de Amaleque, armou uma emboscada no vale, depois disse aos queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Até aqui, percebe uma coisa, Deus mandou, vai lá e destrói tudo. Ele pegou, ele foi. Outra coisa, ele nem perguntou para Deus. Então ele era valente, ele não era covarde não. Ele tinha qualidade, Saul. Ele tinha qualidade. Mas às vezes a qualidade não basta. Eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas não basta. Senta na cadeira aí e não faz nada. Sabe? A verdade, a gente vive isso. Quantas pessoas têm um encontro depois de 20 anos que está na igreja? Tem uns que nem tem um encontro. É verdade. Eu tive um encontro depois que eu escutei com uma pessoa que eu admiro muito, falar assim, eu faz 5 anos que eu encontrei Jesus Cristo. Eu caminho com ele faz tempo, mas 5, 6 anos que eu conheço a Jesus Cristo. Isso é uma verdade que salva. Isso é que salva. Isso é que salva, é a verdade. Aquela verdade, quem falou isso foi a pastora Neuza. Ela falou para mim, eu falei, nossa, uma mulher de Deus dessa, faz 5 anos só. Aí eu olhei para trás e falei, eu não encontrei ainda. A verdade é essa, eu falei, eu não tenho ainda caminhada com o Senhor. Eu preciso de andar com Ele, eu preciso estar íntimo, criar um vínculo com Ele. E eu não criava, eu não fazia. Quantas pessoas hoje vêm, sentam na cadeira, se batizaram, aceitaram, confessaram com a boca, mas isso não traz salvação. A promessa de Deus não é essa. A promessa de Deus não é prosperidade. Isso tudo é uma mentira que está sendo pregada. É um engano do inimigo fazendo Satanás nas igrejas. Isso é uma troca que não é. A promessa de Deus é salvação. A promessa de Jesus Cristo é salvação. Ele não falou, olha, deixa, vem aqui que eu vou resolver tudo. Não vai ter briga, não vai ter luta. Não é verdade. A história começa no deserto. No deserto havia o quê? Deserto. Havia salvação no deserto. Deus não sabia o caminho? Será que Deus não sabia o caminho que dava do Egito até o Jordão? Sabia. Ele sabia. O povo precisava de aprender um monte de coisa. Ele levou lá para ensinar. Muitos ali não entraram. Ele sabia que o coração era duro, não estava preparado. Ele queria botar um povo preparado, diferente. Moisés, quando ficou no Mar Vermelho, era um povo. O mesmo povo, com Josué na frente do Jordão, era outro povo, a gente já falou sobre isso, era outro coração, eles estavam preparados, eles já estavam com aquele ânimo, valentia, sabe? Eram outros homens. Os de Moisés ficaram só reclamando e xingando, trouxe aqui para ir passar fome, e era melhor a gente comer cebola e pão. O povo de Josué não estava firme, não, vamos lá tomar conta daquilo lá, é nosso, o Senhor deu, vamos atravessar. Era outro povo, era outro coração. O Senhor prepara. O Senhor, às vezes a conversa do Senhor, o Senhor não avisou. Ele não avisou a Ana que o filho dela seria um juiz tão importante, um profeta tão importante. Ele não avisou. Ele não avisou para Davi que ele seria um rei tão importante. Ele não avisou nem para Saul. O Senhor, ele gosta de conversar. Ele não para, ele não põe um ponto final nas histórias. Ele gosta de conversar. Ele chega e fala assim, vai para lá, vem para cá. Aí não tem ninguém aqui. Como Ana, a gente falou assim, será que nós vamos dar fruto? A gente se questiona. Como Ana a gente faz isso? Mas é isso. De verdade, se o Senhor é justo e fiel, a palavra fala, qual é o pai que vai dar uma pedra se o filho pedir um pão? Quanto mais Deus, o nosso papai querido, papai do céu, sabe? O pensamento dele é diferente do nosso. Engraçado que ele não avisa, sabe? Pode perceber, ele não avisa. Ele não avisa, você vai fazer isso aqui. Ele vai contando. Ele falou para Samuel, vai lá em Jessé e você vai ungir um filho. Mas não falou quem era o filho. Outra coisa, ele podia, né? Deus é engraçado com isso aí. Ele podia falar, você vai ungir já o baixinho. Mas acho que ele gosta de ver o coração do homem, né? Ele fala, nossa, eu falo tanto desse homem, o homem foi, olhou grande, olhou forte, e o que eu quero é o outro. Então Deus, ele não avisa. Então, não é isso que a gente vive. A gente está aqui com a igreja aqui, tem meia dúzia de pessoas, 10 pessoas. Aí a gente pensa assim, será que nós estamos fazendo certo? Será que saiu fulano? Hoje eu falei isso para minha esposa. Eu falei, poxa, mas saiu fulano, Beltrano, Cicrano, e já está mais de 30 pessoas. Por quê? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você acabou de ler lá? Você não viu que eu tenho propósito em todas as coisas? O Senhor já não tinha propósito na vida de Ana? Vocês acham?
É lógico que a oração dela mexeu com o coração dele, mas ele já não tem um plano para todas as coisas. Ele tem um plano, um projeto para cada vida. Só que Saul, ele não entendia isso, ele não tinha intimidade. O que faz a gente ter uma visão um pouco maior e a gente vive em paz, ou vou levar você para pastar em pastos verdejantes, descansar. Sabe o que faz isso, gente? Não é o Senhor pegar a gente, resolver todos os nossos problemas e levar num lugar tranquilo. Não é isso. A mudança não é de fora para dentro. Não é ele paga todas as nossas dívidas e leva a gente lá. Ele faz isso com a gente quando a gente se converte, quando a gente vê que Ele é a nossa fortaleza, quando a gente espera dEle, quando é Ele que vai mudar nosso coração, quando a gente confia que Ele que vai guerrear nossas lutas, que o que nós temos de luta é porque a gente precisa de ter, é porque o Senhor nem sempre nos livra da luta, Ele nos livra na luta, sabe? Então, é isso, e a promessa do Senhor é salvação, sabe? É o galardão, é a vida eterna, que é o que menos a gente valoriza. A verdade é essa. A verdade é essa. O que a gente menos tem preocupação, mas salvação é depois, eu quero resolver eu agora. O ser humano pensa pequeno. Um recém-nascido, ele vai numa tomada e põe o dedo. Ele não sabe os riscos que ele vai correr ali. Ele não sabe a consequência daquilo. Aí a gente vai dar um tapa na mão dele porque a gente ama. Será que o Senhor é diferente? Será que o Senhor às vezes não dá uma sacudida? Eu te amo. Abre o olho, acorda, vê o que você está vivendo. Deixa na minha mão. Me joga, a palavra fala isso. Voz que está cansado, joga todo lançai todas essas ansiedades, lançai todas as ansiedades, porque meu jugo é leve e suave. Lançando sobre ele todas as coisas. Sabe, gente, eu fui lendo Saul, eu fiquei, a verdade é que eu me identifiquei tanto com ele. Infelizmente, sabe, eu falei assim, eu comecei a ver, eu falei assim, não, meu negócio é Davi mesmo, eu sou guerreiro do Senhor, mas o Saul também era. Saul foi ungido, tanto que Davi respeitou isso até o fim, sabe? E a gente é muito parecido com Saul, gente. Hoje eu vejo, a maioria das pessoas são parecidas com Saul. Eu mesmo. Verdade. É verdade. Amém, em nome de Jesus. Amém. É isso que nós temos que caminhar. A salvação, Teresa, é uma conquista diária. Olha, eu vou falar que é de hora em hora, viu? A salvação, você tem que conquistá-la hora em hora, sabe? O caráter, o que eu quero dizer é que a gente, no dia a dia, as nossas decisões são erradas como as dele foi. E o Senhor deixou essa palavra aqui, e deixou esse homem aqui, no mesmo livro, junto de um homem diferente, para nós compararmos e ver quem fez certo, e tentar ter o caráter de Jesus Cristo, não o caráter de um homem, porque não é um homem que nós temos que imitar, não é um homem que nós temos que correr atrás, nós temos que correr atrás de Jesus Cristo. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, então você vai imitar o caráter de Deus. É impossível para o homem. Nossa justiça é pano de imundícia, é isso que está escrito na palavra. Mas nós temos que tentar. E se você der um passo, o Senhor é maravilhoso, misericordioso, para potencializar aquele passo, sabe? Achar lindo, sabe quando o seu filho pega e dá os primeiros passos, que não sabe nem andar direito? Você acha lindo aquilo? Eu acho que o Senhor é igual com a gente. Quando ele vê um servo dele começando a aprender a falar da palavra dele, começando a viver junto com ele, buscar intimidade com ele, igual nós estamos fazendo na nossa casa, eu acho que é como ele vê a gente dando os primeiros passinhos, sabe? Ele vê aquilo e fica já cercando, olha que bonito. E é isso, sabe, gente? Está sendo gravado, às vezes tem alguém aí que tem que ouvir isso. O Senhor te ama, o Senhor está para você como está para mim. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor normalmente, ele pegava só curva de rio, pegava Pedro, pegava só meio atrapalhado. Então se existe alguém assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor gosta de trabalhar com você. O Senhor pode libertar você. O Senhor, o que vai te libertar é a verdade. A igreja não vai te trazer prosperidade, a igreja não vai te dar dinheiro, você dando 10 não vai vir 100 no seu bolso. Não é isso. Cristianismo não é isso. Cristão segue a Cristo, tem que ter o caráter de Cristo, com amor, misericórdia. Mas quanto mais você conhece a verdade te liberta. Você para de ser escravo das ignorâncias, das idolatrias, das coisas que a gente aprende, que a gente traz familiar, sabe?
Essas coisas de não passar embaixo da escada, de botar uma ferradura atrás da porta, entendeu? A gente tem que ser liberto dessas coisas e de coisas mais sérias. Mas vamos andando. Amém, gente? Amém. Tá chato demais? Agora é o versículo 7 que você falou, né? Agora só vai me ajudando aí, minha pastora. Cadê o tal 7? Então fez o Saul aos amalequitas, desde lá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tocou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todos os povos destruiu ao fio da espada. Amém, pastor. Amém. Até aí. Amém? Amém. Ó, de novo o homem. De novo eu me vejo no homem. Vai lá, destrói tudo. Essa é a ordem. Destrói tudo. Deus sabia o que estava fazendo aquilo. Sabe, gente, às vezes a gente não entende. É o que eu volto ao que eu disse antes. Às vezes você não entende. Tem coisa que você escuta, que você vê, você fala, não entendo porque eu estou passando por isso, o que está acontecendo aquilo. Mas lá na frente você vai entender. Deus sabia, tinha um motivo para falar isso. Às vezes você fala assim, mas que violento, mas está recém-nascido. O Senhor sabia o coração daquele povo, a maldição que existia em cima daquele povo, o coração que por mais que desse oportunidade, igual a gente, às vezes você chega numa pessoa e fala, o Senhor Jesus te ama. O cara te xinga. Já aconteceu isso comigo, o cara falou assim, meu amigo, eu sou ateu, esse negócio de Deus, você é uma pessoa até próspera e tal, pô, você é um homem esclarecido, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, rapaz. Ele fica falando isso não existe, isso é uma ignorância, uma estupidez. Minha filha, até esses tempos atrás, ela falou assim, pai, o povo, ela quer fazer medicina, então ela lida com pessoas que estudam demais, pessoas ligadas mais à parte científica da vida. E eles falam, não, Lara, para, até meio, sabe, pô, pelo amor de Deus, não fala que você acredita nisso, que a gente vai ficar até com vergonha de você, sabe? E o Senhor, engraçado, né? O Senhor criou todas as coisas, deu autoridade aos homens, sabedoria. Bom, aí vamos lá. Eu vi o Saul de novo e falei, eu faço igual. O que aconteceu? Saul, desculpa. Ele tinha que destrói tudo. Destrói tudo, isso mesmo. Acaba com tudo, quero ver tudo abaixo. É isso que é para fazer. O profeta falou, ele pegou, foi lá, vamos matar juntou todo mundo, ele era valente. Juntou todo mundo, vamos lá. Chegou lá e falou assim, o rei eu já não vou tirar, o rei eu não vou matar, porque de repente, não está escrito isso na palavra, mas por que ele preservou a vida do rei? Porque rei é rei, de repente podia oferecer alguma coisa para ele, podia ter algum benefício, tinha ter um ouro guardado, peraí, vamos guardar o rei aqui, porque Deus sabe, mas não sabe também assim, desse jeito, eu também sei, e é assim que a gente faz. Os bois, era para destruir tudo, não, vamos levar os bois, porque tem uma coisa também, a gente mata lá uns 4, meia dúzia lá de bois, 50, porque era muita coisa, sabe, era milhares de animais, era um povo todo, então, não, eu mato um pouco, aí eu fico um pouco, dou um pouco também para os homens, para o meu soldado, ainda fico com moral para os meus soldados. Então ele fez do jeito que ele queria, mais uma vez. Então olha a característica dele, mais uma vez ele pegou, botou o bedelho dele, ele manipulou a situação, de novo, e queria ficar bem com quem? Com os homens, meus soldados, o rei, sabe? E a gente faz igual, a gente espera do homem. Eu estou falando a gente porque eu faço isso. Eu, às vezes, o homem sou eu mesmo. É isso aqui, meu braço. Quantas vezes, meu Deus, como eu estou trabalhando isso na minha vida? Porque a primeira coisa que eu fazia era pegar a lança minha e sair para a rua, sabe? A minha espada, mas a minha espada mesmo que eu achava que era a minha competência, os dons que Deus mesmo me deu, eu saía para poder eu conquistar. E foi tão difícil, pelo menos para começar a aceitar, que eu não tinha que botar a mão em tudo, que eu tinha que pedir direção para Deus. Nisso, gente, eu comecei a me diferenciar de Saul. Eu comecei a ter mais um caráter parecido com o de Davi, porque eu falei, eu tenho que tirar minha mão, porque o Senhor sabe mais do que eu, Ele pode mais do que eu.
Então eu não vou acreditar no homem não. Nem vou acreditar em mim, nem vou acreditar em quem me ensinou, nem vou acreditar na minha raça, eu não vou acreditar em nada disso. Eu vou acreditar no Deus vivo. Aí eu encolhi minha mão. Daí eu comecei a ter diferença do caráter de Saul, porque Saul não aprendeu isso. Saul não buscava a Deus. Que coisa mais linda. Saul não buscava a Deus. Saul não buscava a Deus. Nunca ele teve intimidade com Deus. É tão engraçado que Saul chega a falar com o Samuel. Ele quis dar um jeitinho. Ele sempre acreditava no homem. A gente tem que aprender a tirar a mão. É difícil. Eu queria estar falando isso com um monte de gente. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tirando a mão, Deus põe a dele. Sabe? Um copo que está cheio, não tem jeito de encher mais. O copo cheio, não tem jeito de encher mais. Quando a gente vem com toda a nossa sabedoria para a nossa vida profissional, em todos os aspectos, emocional, familiar, ministerial, financeira, quando a gente está com o nosso, a gente acredita que o nosso copo é cheio, que nós estamos carregados de competência, que a gente está preparado, Deus não tem como encher mais. Quando a gente se esvazia, que é o tirar a mão, é se esvaziar. Quando a gente fala assim, olha, eu não sou o melhor para a minha vida. Eu não tomo as melhores decisões para a minha vida, porque eu preciso de consultar a Deus. Ele sabe, porque Ele enxerga através do tempo. Nós não enxergamos nem através da parede, mas nós queremos fazer com a nossa mão. É verdade. Então quando a gente tira a nossa mão, eu queria falar isso para muita gente, porque quando a gente tira a nossa mão, existe uma mudança na nossa vida. Glória. Eu estou vivendo essa mudança. Graças e glória a Deus por isso. Honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Olha, se a gente for em Samuel 15, 24, 26. De 24 a 26. Saul falou assim, ó: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Estava falando Saul com Samuel. Ele caiu em si, que ele tinha dado um jeitinho de ter poupado a vida do rei, levado os animais. Tive medo dos soldados e os atendi. De novo, o homem está preocupado com o homem. O rei está preocupado com o homem. É engraçado, se você ler, ele sempre via como um homem forte. Ele tinha até uma situação, ele estava andando lá, caminhando lá, ele viu um homem forte, ele falou: você de onde é? Ah, eu sou de tal tribo, tal, você vai ter que entrar no meu exército. Ele meio que obrigava o cara. Eu dei uma estudada nisso aí, fui buscar. E é lógico que esses livros é até meio complicado, que eles vão muito longe, mas ele realmente na palavra está escrito que todo mundo que ele via hábil na espada ou forte, ele, você vai ter que entrar no meu exército. Ele achava que era isso, que era o homem. Davi sempre se preocupou com Deus. Davi sabia, nos Salmos ele fala, sabe, olhe para o alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. O cavalo prepara para a batalha, eu estou firme aqui, mas a vitória vem do Senhor, sabe? Ele falava: Senhor, guerrei as minhas guerras, as minhas batalhas, porque ele sabia que não era do homem, sabe? Gideão é um caráter também parecido com o de Davi. Ele era medroso. Gideão não era um cara valente, ele era meio assustado, tá certo? Era um cara rejeitado, então já tinha os problemas dele. Mas ele também, com quantos que é para ir? Ah, é para ir só com 300. Mas peraí, tinha 30 mil, eu vou com 300, 10%, 1%? É com 300. Eu vou então. O Senhor está mandando, eu vou na tua força. Sabe? Como Davi foi atrás de Golias, ele falou assim: como você ousa, incircunciso, ousa a desafiar o exército de Deus vivo? Olha como é sério isso. Ele tinha aquele temor, aquela intimidade, aquele temor, sabe? Então Davi era diferente de Saul nisso. Davi priorizava a ordem de Deus, o contato com Deus, a intimidade com Deus. Saul, ele via no homem a intimidade com o homem, a força do homem. E hoje a gente sabe qual é a diferença dos dois.
Tem um negócio bem interessante de Saul. Ele era tão distante de Deus. Ele era tão distante de Deus que quando ele se referia a Deus com o profeta Samuel, em algumas passagens ele falava assim: vamos servir o holocausto ao seu Deus. É o seu Deus. Olha que esquisito. Eu não tenho coragem de falar para um cara: não, é o seu Deus, para a pastora Neuza. Não, o seu Deus vai resolver. Eu vou falar: o nosso Deus, é nosso Deus. Ele agia dessa forma, sabe? É bem claro, se você começar a ver, você vê que todas as ações dele é sempre buscando no homem, sabe? Então era um homem que tinha qualidades. O Senhor sabe por que o escolheu, por que ele foi ungido. O Senhor sabe de todas as coisas. De repente, é para a gente fazer essa comparação, para a gente aprender. De repente, é para muitas pessoas, como eu aprendi, como eu estou aprendendo, ver e falar assim: poxa, 2 reis, qual que foi a diferença de um e de outro? Os 2 Deus que ungiu, é o mesmo povo, não era para ser diferente. Mas aí a gente vê a diferença nas atitudes, na forma onde ele buscava a sua sustentação. Saul se sustentava no homem, era o profeta que resolveu. Tanto é assim que quando Samuel morreu, ele foi uma feiticeira para chamar Samuel. Olha que esquisito. Ele não foi chamar Deus. Deus é vivo. Deus era vivo. Deus fazia milagre naquele tempo, faz hoje, mas naquele tempo fazia milagres na frente deles, livrava de um povo gigante, fazia os exércitos, um matava o outro, o próprio exército, fazia um contra o outro, na frente deles, e ele não pensou em buscar Deus vivo, ele pensou em buscar o profeta. Para ele, a confiança dele está no profeta. Como minha mulher um dia falou assim: minha confiança está em você. E por isso que era tão pesado para mim. Por isso que era tão pesado. Porque eu falava: meu Deus, eu não posso suportar, eu não posso, eu queria dar muito mais do que eu posso, sabe? Mas eu não podia dar o que ela queria, porque o único que pode dar o que a gente pede, tudo, nada é impossível, é Deus, que pode nos consolar quando não entrega, não é a hora, é só Deus, a sabedoria de Deus. Então, ela já falou isso aí, sabe? Então, no final das contas, é isso. Eu não queria ser muito extenso, porque essa palavra, ela é dirigida muito para os homens, para os sacerdotes do lar, porque muitas vezes, até nos nossos, eu toco sempre no lado financeiro, e Deus vai trabalhar isso em mim, porque a nossa vida são várias coisas que a gente tem que dar valor. Então a gente tem que dar valor na nossa família, a gente não tem que só colocar comida dentro de casa, a gente tem que dar atenção para os nossos filhos, a gente tem que dar amor, a gente tem que acompanhá-los, o crescimento, as necessidades, a esposa, sabe? A gente tem que dar um monte de coisa, e é difícil, não é fácil. Por isso que a gente precisa de Deus, porque é difícil isso aí, não é fácil, porque você pensa que você trabalhar e conquistar já é difícil, aí você tem que comprar uma casa, já é mais difícil, aí você tem que pagar e tal, e fazer e sustentar, e é muito difícil isso. Só com Deus, só com a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, que você consegue uma hora, você chega em casa, respira fundo, olha para o seu filho, meu filho precisa dar um abraço, olha para sua filha, dá um abraço. Eu falo isso com muita tranquilidade e com muito conhecimento de causa, porque eu chegava em casa, gente, tinha dia que eu chegava em casa e passava direto. Minha filha Lara vinha me cumprimentar e tem um bichinho aqui dentro, verdinho. Vai daí, Ele tá aí, deixa, não mata não. tá vivo ainda. Lógico que tá vivo. Será que ele fez alguma coisa dentro dessa água? Tipo passarinho? Ah, tá gravado. Então, Senhor, gente, é isso. Sua filha Lara. Eu falo com muito conhecimento de causa, porque minha filha, ela vinha me cumprimentar e eu estava tão desesperado com as coisas da rua, nervoso, e estava tão Saul dentro de mim, que eu falava: não, é guerra, é batalha, é luta. Não.
E eu passava, tadinha, ela vinha me cumprimentar, e ela pequenininha, me abraçava assim, e eu dava um tapa assim na cabeça dela, dava um beijo e ele saía. Eu não pegava minha filha no colo, sabe? Aí Deus trabalhou na minha vida, hoje também agora eu não pego mais porque não dá. Agora você vai ver o vizinho. Ah, mas agora tá verde, aí o bicho é verde. Agora não dá pra ver. Sabe, gente, a gente brinca bastante, porque ser cristão também não é ficar com a cara fechada, não. É verdade, Deus está mudando, e tem muito para mudar na minha vida, e eu peço que Ele faça toda essa mudança, para que eu fique com um caráter mais parecido com o caráter dele. Hoje, eu dou bastante importância para minha família, mas ainda não dou tudo que eu quero, toda a importância, todo o tempo que eu quero, mas Deus está trabalhando nisso. Mas que bom que eu com 50 Mas você sabe o anos. que Deus quer que você mais dá para os seus filhos? É o espiritual, o ensinamento da palavra. Amém. E isso é perfeito. Amém. Olhar junto. E é isso mesmo que eu estou falando, não é só dar coisa financeira assim. Material. Eu quero dar mais meu tempo, eu quero ter mais sabedoria para administrar, sabe? Então eu quero muito fazer isso, mas Deus é tão misericordioso, porque eu vejo tanta gente que não teve esse tempo, sabe? Não teve não acordou, sabe? Para os filhos, para a esposa, relacionamentos que acabam por causa de falta de paciência, sabe? O casamento, ele tem que ser regado, sabe? É como um jardim, sabe? Você tem que fazer o melhor, e ela tem que fazer o melhor. Aí tem dia que você não está com paciência, aí ela tem que abrir mão mesmo certo, escutar. Às vezes é ela que não está com paciência, fala uma besteira, você tem que escutar. Casamento é isso, os casamentos hoje são destruídos, as crianças ficam com os pais distantes, sem referência, e isso é uma maldição, porque aí vai passando para o filho também acha que é normal, o que Deus uniu, que o homem não separa. A gente, na igreja, a gente tinha que aprender tanta coisa, mas hoje é pregado tanta falsidade, tanta mentira, é troca. Vem para a igreja que você vai ficar rico. Se vem na igreja de Alphaville, eu vou na igreja de Alphaville porque lá eu vou ficar rico. Isso é uma mentira tão grande, porque lá no nosso condomínio as pessoas são tão infelizes. As pessoas, o cristão hoje, ele tem tão pouca essência, ele tem tão pouca palavra. Uma profecia é isso aqui, sabe? Uma profecia está aqui, sabe? Tudo que a gente precisa está aqui. A gente é tão ignorante. Esse povo aqui, nesse tempo aqui, esse povo tinha Deus como o rei deles. Deus era o rei deles. Meu povo que se chama pelo meu nome. E eles acharam pouco. Deus fazia coisas espetaculares. Eles pediram um rei de carne e osso. A gente é tão ignorante. Às vezes na igreja a gente tem um irmãozinho que está chorando lá no louvor, e ele fala: eu já vi isso, meu Deus do céu. Tá em minha casa ali dentro também chorar. Só o Senhor para quebrantar mesmo. Isso aí vai chorar muito no pé do Senhor. Sabe, a gente devia entender o que está aqui. Pedro, o maior traidor da igreja, da Bíblia, eu acho que a gente vai falar que é Judas. Todo mundo vai concordar. Se não o maior, um dos maiores. O maior traidor, Judas, caminhou com Cristo. Ninguém fala que Pedro traiu a Jesus. Davi traiu a confiança de Deus, porque ele traiu com Betseba. Só que se você for comparar Pedro com Judas, que foi na mesma época, aí fica bem fácil, porque os dois foram na mesma época. Olha, a gente às vezes está apontando dentro da igreja, e você veio para trazer vida. Você veio, a sua palavra tem que trazer vida. A sua existência é para que seja sal da terra. E Pedro traiu a Jesus, porque negou a Jesus. E Pedro foi por perto
Jesus já estava apanhando lá, estava lá com os sacerdotes, e num instante, a palavra diz que o olhar de Jesus cruzou com o de Pedro. Por um instante, Jesus Cristo olhou, cruzou com o de Pedro. Naquele olhar, Pedro sentiu o perdão de Jesus Cristo. Aquele olhar redimiu o coração, consolou o coração. Fique em paz, tinha que acontecer. E essa é a palavra que a gente tem que dar, gente. Porque Pedro se sentiu perdoado. E o ministério de Pedro foi tremendo. A rocha que o Senhor falou. E o ministério dele foi lindo. Amém. E Judas traiu Jesus. E Judas foi buscar os sacerdotes. E falou, ó, está aqui. Ele se arrependeu. Como Pedro. Ele se arrependeu. Porque ele era o financeiro deles. Ele era o tesoureiro deles. Ele lidava com dinheiro. Ele gostava de dinheiro. Ele gostava de lidar com aquilo. E ele falou, toma de volta. Ele se arrependeu. E ele encontrou lá uma palavra de acusação. Você é culpado desse sangue inocente. Foi isso que ele ouviu dos sacerdotes. E aí essa palavra trouxe morte. E é isso que acontece na igreja. Uma palavra mal colocada, um julgamento, um preconceito, traz morte espiritual. Aquela pessoa sai dali, magoada, vai embora, planta aquilo, o inimigo usa aquilo, acusa e traz morte. A palavra de Iscariotes, que Iscariotes ouviu dos sacerdotes, trouxe morte. A palavra, o olhar de Jesus Cristo, trouxe perdão, trouxe arrependimento, trouxe perdão e renovo. Então a gente tem que, de verdade, a gente na igreja tem que ter o caráter de Cristo, usar esses homens como exemplos. Saul, Deus falou claramente para Samuel, me arrependi de ter colocado ele como rei desse povo. E Deus tirou o reino dele, e ele, numa emboscada, lá numa situação que mataram quase o exército dele todo, ele falou, eu não posso cair na mão do filisteu. E pediu para o rapaz que guardava a arma dele, e falou, me mata. O rapaz não teve coragem de matá-lo, e ele mesmo se lançou sobre a espada, ele se suicidou. E o rapaz suicidou também, de tanta tristeza quando viu aquela situação. E os filhos mataram os filhos. Ali só foi lembrado um herdeiro dele, uma descendência dele, foi o coitado do rapaz que estava aleijado, filho de Jonathan, que Davi mandou trazer. Homem sábio, homem de coração limpo, homem de intimidade com o Senhor. Aí eu vou trazer o neto do seu ungido, filho do meu amigo, vou trazer para viver aqui ao do meu lado, príncipe. É um príncipe, tem que ser tratado como um príncipe. Davi respeitava a Deus, Davi temia a Deus, e Saul não. Então, gente, é isso. A palavra é essa. Ela falou grandemente comigo. Eu quero que vocês me desculpem aí às vezes o esquecimento, porque eu escrevi aqui, gente, eu escrevi com lápis, por isso que eu não estou conseguindo ler. Eu escrevi com lápis e aqui a iluminação é meio fraca. Mas amém, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo grandemente, espero que tenha falado com vocês. E vamos ficar de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Quem quiser ficar sentadinho aí, pode ficar também. Feche os olhos.